continuidade direta à aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos algumas operações e também função. Nós utilizamos especificamente a soma para isso. Então, a gente aprendeu tanto a somar por células, quanto a somar por função, não é? Então, hoje a gente vai fazer outras operações também com a mesma lógica, aprendendo ela como se faz por operação normal e depois por função, para deixar tudo mais automático, porque eu quero que vocês saiam daqui com esse grau de autonomia. Não dá para escutar nada. Então, só um minuto, pessoal. Computador disponível? O que tem está sem internet. O que tem está sem internet. Vê lá no Mai com o Mário, tá? Pronto, estou dando umas dicas aqui para a Isabela, que ela está com problema de áudio. Seguindo aqui, de novo essa questão de notas avaliações, para caso não tenha ficado claro ainda, tá? A gente vai fazer uma prova final mesmo, frequência ainda conta como uma das principais notas de vocês, então não faltem, e as atividades são aquelas do nosso Google Sala de Aula. Se você tiver alguma dificuldade com ela, pode me perguntar, ou depois da aula, ou durante a aula, ou antes da aula, que eu vou tentar sanar sua dúvida imediatamente, tá? Se eu demorar um pouquinho é porque é normal, tá? Eu sou um ser humano. Então, vamos para as nossas planilhas eletrônicas. De novo, para o Google e as fórmulas e funções. A gente vai ver bastante um paralelo entre as operações e funções hoje, tá? Na semana passada, a gente falou sobre a função da soma. E o que é a função em si? É uma forma de deixar ela mais automática, uma forma de deixar ela mais prática, porque ninguém merece ficar clicando de valor em valor em célula, porque isso é pouco prático e isso é não usufruir corretamente de uma planilha. Se você soma de célula em célula, então é melhor pegar uma calculadora e fazer isso. Tá? Não vai gastar o Excel, não vai gastar o Google Planilha fazendo esse tipo de coisa. Além da soma, a gente tem várias outras funções. E aí vai depender da sua necessidade de aprender elas e utilizá-las de fato. Porque se você não tem um motivo para aprender o PROC-V, você vai servir para quê? Se você não quer utilizar nunca uma função lógica, para que você vai aprender um si? Tá? Mas nesse caso aqui nós temos os dois exemplares de funções básicas, e eu chamo elas de básica por causa da sintaxe. Sintaxe é o que existe dentro da função, é o que compõe ela. No caso da função soma, boa tarde, ela sempre necessariamente vai começar com igual e depois o nome e o intervalo dela. Isso que é uma sintaxe de uma função básica. Minha joia, eu acho que esse está com problema de internet, viu? Mas você pode perfeitamente acompanhar, inclusive conheça a Luana, tá? Nada, não. Pronto. As funções básicas eu chamo de básicas justamente por isso, porque basta você lembrar que ela começa com igual, depois você lembra do nome da função e depois você coloca o intervalo que ela quer trabalhar. Mas o que é o intervalo? O intervalo é exatamente o que vem posteriormente ao nome da função. Aqui, inclusive, está o nome da função soma, para quem teve dificuldade de fazer pelo celular. Ah, professor, digitei isso igual como o senhor explicou e não deu certo. Queridos, se você fez pelo Google Planilhas, tem só um detalhezinho, tá? Porque se você tiver com todas essas funções em inglês, você vai ter que lembrar do nome da função em inglês para poder utilizar. Como é que corrigir isso? Vamos ver nessa aula em si. Mas o intervalo é o que vem depois do nome da função. Aqui, por exemplo, na função média, a gente ainda não viu, vamos ver ela hoje. Começa com igual, depois o nome da função com o acento agudo, tá? Porque se não tiver o acento agudo, você não vai conseguir utilizar essa função em si. E o intervalo. O intervalo são sequências de células usadas na função ou análise selecionada. Isso é a definição de intervalo, beleza? Ainda tem mais uma coisinha interessante para falar sobre intervalos, porque notem aqui, nesse exemplo, qual caractere que está separando a primeira célula da última célula? São os 2 pontos. Os 2 pontos significam, para a nossa lógica em relação ao Excel e ao nosso Calc e também ao Google Planilhas, o até. Como assim até? Se eu quisesse falar que eu tenho um intervalo de pessoas aqui na minha sala, então ela começa em um ponto e termina em outro, tá? Mas eu quero que todas as pessoas dentro desse ponto inicial e final participem. Então é de um ponto inicial até o ponto final. Seria equivalente a dizer do tio Maurício até a Lani, né? É Lani? Pronto. Na verdade, o Ataíde está na minha frente. Então, seria do Ataíde até a Lani, o intervalo completo de alunos da sala.
É assim que funcionam os dois pontos. Se você quer, por exemplo, 25 células e a primeira está na A1 e a última está na A25, você não escreve A1, A2, A3, A4, A5, não. Você escreve A1, dois pontos, A25. É onde começa e onde termina, tá? E a gente também tem um ponto e vírgula, mas eu vou explicar isso aqui depois. Vamos primeiro reforçar em relação aos dois pontos. Eu vou abrir aqui uma planilha, tá? Não vou precisar ir direto para o exercício da aula de hoje. Se não me engano, eu estou com o Google Planilhas aberto bem aqui. Estou bancando o lesado. Aqui está as atividades de sala. No arquivo de aula de hoje, eu vou para o arquivo de aula de hoje mesmo. Deixa eu ver só se tem alguém para colocar em sala. Tem não. Pronto. Eu vou abrir uma outra planilha para explicar melhor como é que funciona a ideia do intervalo. Meus queridos, eu vou colocar valores aqui na minha coluna A. Na minha coluna A, eu vou colocar valores até... Aqui já está satisfatório para mim. Se eu quisesse fazer uma soma, como eu faria? Se eu quero somar todos eles, não importa se eu vou colocar o resultado aqui, se eu vou colocar o resultado aqui, se eu vou colocar o resultado aqui. Não importa, porque eu vou trabalhar com esse intervalo de dados. Então, onde ficar a minha resposta, para mim, é irrelevante. O que importa é eu apontar para o canto correto. Como eu iniciaria? Igual o nome da minha função, a soma, vou dar o meu Enter, e aí eu seleciono o meu intervalo de dados. E aí acompanha comigo como é que ele é feito. Onde é que está a primeira célula com valor aqui? Está na A2, não é? Onde é que está a última célula com valor aqui? Está na minha A11. Então, eu vou precisar escrever A2, A3, A4, A5, A6. Não. Eu coloco onde começa, onde termina e finalizo com o meu resultado, dando meu Enter. Tá? Se eu não faço desse jeito, eu faria da forma pouco prática. Da forma pouco prática mesmo. Que é pegar esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse. E pronto. Correndo sério risco de eu errar. Tá? Isso também é uma soma, também vai retornar o meu valor correto, só que é tão pouco prático quanto pegar uma calculadora comum e fazer isso. Na verdade, eu acho que seria mais prático fazer de cabeça do que ficar clicando em célula, em célula, em célula, até finalizar isso. Então, qual é a diferença do que eu estou propondo aqui? Isso é uma função e isso é uma operação. Operação é o trato entre células, independentemente do que você vai fazer. Se você vai somar, se você vai multiplicar, se você vai dividir, se você vai realizar uma potência, se você vai, sei lá, tocar fogo naquela célula. Você faz de célula por célula. Uma operação, você usa a célula em si e você pode manipular de acordo com o que você quiser. Agora, uma função, não. Uma função é uma operação automatizada, onde eu só coloco o nome do que eu quero fazer e o intervalo do com que eu quero fazer. Dou meu Enter e ele faz automaticamente aquilo. Beleza? Tá com dúvida de qual função você vai utilizar? Procure sempre os assistentes de função. Toda planilha tem o seu assistente de função e isso ajuda bastante porque ninguém é obrigado a decorar todas, tá? Uma pergunta para vocês. Deu para entender como é que funcionam os dois pontos numa planilha? Se você entendeu, digite até. Se você não entendeu, você digite não sei. Se entendeu. Até. Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Deu certo depois, né, minha joia? A Terra tem sempre o Zé Graça. Pronto. Eu fico feliz que vocês tenham entendido isso, porque isso deixa o meu trabalho bem mais prático. Daqui em diante, quando a gente for lidar com intervalos de dados, independentemente se for um intervalo imenso, se for um intervalo pequeno, vocês vão entender como expressar ele, tá? Expressar um intervalo é muito importante porque toda função usa um intervalo. Independentemente se a função é básica, se a função é avançada, elas todas se referenciam a células para dar o resultado final. Então, elas precisam de um intervalo. Não quero confundir ninguém, não. Ou, quem é esse M Office 2? Falou que quer me confundir por favor, coloque seu nome correto, porque você colocou o M, e aí, se eu for colocar na chamada, infelizmente, vai ficar meio complicado para mim, tá? Então, troque aí seu nome depois. Aliás, troque seu nome o mais rápido possível, porque quando eu fizer o primeiro controle de chamada, eu já pego o seu nome normal. Pronto, então vamos seguir, porque isso daqui foi a explicação dos dois pontos. Vamos para a explicação do ponto e vírgula, porque nem sempre você quer trabalhar com o intervalo completo de dados. Como assim, Maurício?
Se aqui da sala eu quisesse fazer uma divisão e só pegar quem tiver 16 anos nesse meu intervalo de dados, eu não posso pegar do Ataíde até a Alane, porque eu tenho certeza que nem todos vocês aqui têm 16 anos. Tem gente que tem 15, tem gente que tem 14, tem gente que tem 17, tem gente que tem 30 e ela vai pedrada, que seria eu, mas fica meio distoante. Se eu não quero pegar um intervalo completo, eu faço um intervalo segmentado, tá? Vou só repetir o intervalo completo, como é que ficaria? Igual soma, seleciono todos os valores e dou meu Enter, mas se eu não quisesse, se eu quisesse pegar poucos desses valores, alguns, escolhesse literalmente quem eu queria somar, seria igual soma, e no lugar de clicar, segurar e arrastar, eu faço outra coisa. Eu clico no que eu quero e dou meu ponto e vírgula. Clico no que eu quero, dou meu ponto e vírgula. Clico no que eu quero, ponto e vírgula, ponto e vírgula e ponto e vírgula. Por quê? Porque se eu não quero somar todos os valores de um intervalo, eu vou somar os valores que eu quiser. E eu expresso eles através disso. Digo qual é a célula, ponto e vírgula, e escolho a próxima, e a próxima, e a próxima, até encerrar o meu intervalo. Na lógica das nossas planilhas, esse ponto e vírgula significa o i. Então, como é que funcionou essa função aqui? Eu somei a A2, e a A4, e a A6, e a A8, e a A10. Eu não selecionei todas. Eu não quis usar todas. Ei, minha joia, boa tarde. Porque eu não precisava, porque eu não queria, porque eu queria selecionar algumas em específico, tá? Então, 2 pontos se você quer todas as células naquele intervalo, ponto e vírgula se você quer escolher quais são as células naquele intervalo. Lembrando o que é o intervalo, são as células em si que tem conteúdo que você quer trabalhar com elas. Ou é o intervalo completo, ou é o intervalo que você opta por selecionar a que você quiser trabalhar. Beleza? Para o i, como é que ficou? Se você entendeu, você digita i. Se você não entendeu, você digita não i, ou então não entendi. Tá? O até foi de boa, agora o i pode ser um pouquinho mais chato. I. Rapaz! Vocês todos estão colocando i porque vocês estão com preguiça de digitar não entendi? Olá, olá. Chegou agora, minha joia? Tem cadeira aqui, tem cadeira aqui. Aí vocês vão ter que acompanhar com outra pessoa, porque eu não confio naquele computador. Mas pode tentar colocar ele no Zoom, o Evelyn. Esse daqui, ó. Pode, mas eu acho que ele está funcionando. Pronto. Vou explicar de novo, então. Minha joia, acompanhem comigo o raciocínio. O que a gente estava fazendo aqui no começo da aula? Pronto. A gente está só somando essa coluna, tá? A gente está vendo formas diferentes de fazer isso. Nesse caso, para esse exemplo, eu quero somar todas essas células, todos esses valores. Então, da função passada que a gente aprendeu, que é igual soma, dou meu Enter para completar, para abrir o parêntese por mim, e aí eu seleciono os valores que eu quero. Isso a gente fez na aula passada, a gente está dando repeteco. Dou meu Enter, e o que foi que eu expliquei? Eu expliquei que se são todas... Isso foi um barulho humano? Rapaz... Ah, tá. Então não foi humano. Pronto. Esses 2 pontos aqui, no intervalo, significam o ponto em que você começou, A2, e o ponto que você iniciou. E que eu quero todas nesse intervalo. Somar todas, usar todas as células. Esses são os 2 pontos, isso significa o até, tá? Vou colocar aqui até. Oi. Obrigado por me lembrar, minha joia. É a Vitória Camuruça. Pronto. Apareceu uma notificação para você aí, minha jovem? Tipo, de acessar a sala. Pronto. Vamos seguir. E a outra opção é não usar todos os valores, porque nem sempre a gente vai querer usar todos os valores. Então, eu coloco igual soma, dou meu Enter, e aí eu clico na célula que eu quero colocar no intervalo e dou meu ponto e vírgula. Depois clico em outra e dou ponto e vírgula. Enquanto ainda tiver células que eu quero usar, eu vou clicando ponto e vírgula até chegar no ponto em que eu estou satisfeito com essas. E aí eu fecho meu parêntese e dou meu Enter. Isso é o i. Beleza? Vou abrir de novo. O que significa? Eu peguei as células que eu quis utilizar, tá? Eu quis a A2, eu quis a A4. Então, ele lê dessa forma. Você usou a A2 e a A4 e a A6 e a A8 e a A10. Usei todas essas aqui, só que não é um intervalo completo. São só algumas delas, não são todas, tá? Você pode usar todas, como você pode usar poucas, como você pode usar nenhuma. Isso aí vai depender da sua necessidade. Deixa eu só ver se a Gabriela é da minha aula.
Gabriela. Não é não. Ou é eu não sei. Eu primeiro olho nos Francisco, tá? Não é Francisco. Não é nenhuma das Maria também, não. Então é a aula do Cris. Vai assistir a aula do Cris, tá? Tchau. É nóis. Pronto. Valeu. Vamos seguir aqui para a nossa apresentação de novo. Lembrando que algumas funções vão usar sempre 2 pontos, outras funções vão usar sempre o ponto e vírgula, tá? Depende de qual for a necessidade também, e você tem que memorizar os dois, para você poder criar suas próprias funções. Vamos passar adiante para os operadores aritméticos. Antes de passar para os operadores aritméticos, a gente já vai fazer uma microatividade aqui. A gente vai fazer 2 na aula de hoje, porque o importante é praticar até o assunto ficar bem gravado na cabeça. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui um exemplo de uma explanação para mostrar as 2 funções que vocês vão utilizar, tá? Então, tenho aqui 4 valores. Eu vou ter uns 4, um 9, um 12 e, de novo, um número menor, um 7. A gente aprendeu a fazer uma soma entre eles, não aprendeu? Então, eu vou colocar aqui valor 1. Vou passar adiante para ele entender quais são os outros valores. Aqui vai ser uma soma. E aqui vai ser uma média. Não, vou colocar outra soma aqui. Pronto. Vamos ser o mais didático possível. Média e média. Só que essa vai ser a soma por operação, aliás, a soma por operação, a soma OP, e aqui vai ser a soma por função, a soma FU. E aqui vai ser uma média por operação e uma média por função. E aqui a gente vai ter os valores. 4, vai ter um 9, um 12, um 21 e um 40. Vou colocar só mais uns 3 valores, tá? Pronto. Temos os valores. Deixa eu ver aqui mais daqui. Moto. Esse vai ficar no limbo muito tempo. Pronto. Primeiro de tudo, a soma por operação. Nós vimos na aula passada. Se é por operação, não é função. Então, é igual à célula que você quer. E aí você vai descrever através dos operadores das operações matemáticas o que você quer fazer. Isso é uma operação. Estou manipulando os valores, mas ainda assim estou tendo trabalho. Dou meu enter, fiz a minha soma. O meu Google Planilha já me perguntou, tu quer só confirmar isso daqui não para fazer nos outros? Eu, calma, meu filho, deixa de ser proativo. Vamos fazer de novo. Igual, clico na célula, sinal de mais, célula, sinal de mais, célula, sinal de mais, célula, sinal de mais. Dou meu enter, finalizei. Oi. Pessoal, tem cadeira por aí? Alguma livre? Tem um aí? Pronto, conheça o Lândia. Lá no final. Isso aqui é tipo uma apresentação, como se fosse um portfólio. Tá, se eu falei errado, calma aí. Não, só não é o primeiro nome. Laís. Pronto. Eu lembrei de um deles. Ele vai estar fazendo funcionar. Eu acompanho, mas por enquanto não é nada. Eu acho que vai estar funcionando. Pronto. Retomando aqui. Seguindo a nossa lógica, de novo, se ainda continua uma função, uma operação básica, clico na célula mais, e pronto, finalizei. Nossa, Maurício, legal, isso aí a gente já sabe, vamos para outras coisas. Beleza. Aqui falei que era função, que é uma soma por FU. Seleciono os valores, eu só quero passar uma dica para vocês. Por mais que a gente esteja fazendo a mesma coisa aqui, isso não obriga vocês a fazerem isso. Dá para entender onde é que eu estou errando? Dá para entender? Espero que tenha ficado claro, porque eu estou fazendo com essas 4 parcelas. Se eu puxar mais uma, essa soma não tem o menor sentido. Eu vou estar dobrando o valor, porque isso aqui já é um resultado. Aqui é o resultado de uma soma. Se você está somando as 4 parcelas mais o resultado, isso aqui vai dar o dobro. Então, selecionei, dei meu Enter. Vou fazer mais uma vez, soma. Seleciono o meu intervalo. Ele já até pergunta aqui, ele já está fazendo até automático. Igual soma, dou meu Enter. Se eu der o meu Enter de novo, ele preenche. Ok.
Tranquilo, isso daí não é novidade. A novidade vai ser essa outra função aqui, uma média. É uma média por operação, porque a maioria das funções tem uma operação que é possível fazer elas. Nem todas, mas geralmente tem. Então, o que é uma média para vocês? Oi? Uma nota final, é um exemplo, mas como a gente faz uma média? Deixa eu mostrar aqui para vocês, na nossa apresentação, como é que é feita a média de vocês. Foi por isso que eu deixei... Divido por quanto? Exatamente. Então, no nosso caso aqui, da nossa média, a gente calcula assim, as 4 notas somadas e divididas por 4. Então, na operação é para ficar exatamente assim. Deixa eu voltar lá para o nosso arquivo de aula. Se é para ficar exatamente assim, então eu começo com igual, porque só o igual diz que tem um valor final nisso, porque se não tiver um igual, ele nem entende o que você está fazendo. E aí eu começo. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido por quanto? Tá certo isso aqui? Vou dar meu Enter, vamos ver se deu certo. Pronto. 26,25. Vou fazer de novo. Igual esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido por 4. E vamos fazer um último, igual esse coleguinha, mais esse, mais esse, mais esse, dividido por 4. Dei meu Enter e pronto. A minha pergunta é, de novo, tá certo isso daí? Beleza. É o Pedro Lucas? Pronto, Pedro. Tu só aceita meu convite que apareceu aí? E aí? Quem acha que tá certo, digita certo no chat. Quem acha que tá errado, digita errado no chat. Mas se você falou errado, você me diz por quê. Oi? E se dizer certo também vai ter que falar? Não. Diga, Major. Exatamente isso. Ela meio que já respondeu, mas o pessoal de casa não ouviu. Então ainda tá valendo. Errado, 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 errado. Errado, 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 certo, errado, errado, certo, certo, errado. Parece que tô fazendo uma mixagem. Tá errado porque, queridos, matematicamente falando, a operação é feita de acordo com o que está mais próximo a ser feito por ela. E você dá sempre prioridade para multiplicação e divisão. Se a multiplicação aparece antes, você faz ela antes. Ah, mas antes tinha uma soma. Vem a multiplicação no final. Você faz a multiplicação primeiro e depois você faz a soma. Mesma lógica se tinha uma soma antes e uma divisão no final. Primeiro você faz a divisão e depois você faz a soma. Foi exatamente o que ele fez. Na operação eu tenho 4 números somados, depois 1 dividido por 4. Ele dividiu primeiro e depois somou. Tá? Por isso que está errado. Para a gente fazer por operação uma média, você primeiro coloca o parêntese entre o que você vai fazer a soma e depois divide por 4. Tá? Agora, quando eu der meu Enter, dê um número bem diferente. De novo, eu vou refazer, tá? Igual, abro os meus parênteses, coloco cada uma das parcelas dessa minha soma, fecho o meu parêntese, coloco o caractere de divisão, que é essa barra para a direita, e eu coloco a quantidade de parcelas. Dou meu Enter, diminuiu bastante o valor também, igual, de novo, esse fulano, mais esse fulano, mais esse fulano, mais esse, e faltou o parêntese, muito obrigado por lembrarem, e aí eu divido por 4. Ah, Maurício, esse caractere da divisão, por que ele está assim se eu aprendi na minha matemática, que era um tracinho com um ponto em cima e um ponto embaixo? Isso aqui é computação, tá? Esse caractere ainda existe em alguns teclados. Se o seu teclado é antigo, na parte numérica, no canto direito, o caractere da divisão ainda é o mesmo, um tracinho com 2 pontos. Mas os teclados mais atuais não, já é a barra direta, tá? Já é uma correção. Inclusive, tem um exemplo de um teclado bem velho aqui, ó. É o seu, meu jovem, que está com a garrafa. Pronto. O teu teclado não tem o sinal de divisão normal ainda? Aquele tracinho, 2 pontos, um em cima e embaixo? Não tem? Já é a barra? Eu tô falando do numérico, é o no canto direito mais. É só a barra mesmo? E esse é o mais antigo que a gente tem. Então, para vocês verem como, né, já tá bem melhor. E a última parte desse nosso pequeno exercício mental é a média por função. E aí vocês vão ver que é muito mais fácil do que eu colocar parcela por parcela e depois lembrar de colocar a divisão. Sendo que eu tenho certeza que vocês iam esquecer muitas e muitas vezes do parêntese. O que ia ter de divisão, aliás, ia fazer média com uma... Esquecendo os parênteses por aí, ia ser... Meu Deus do céu. Vamos nós. A média é uma função básica também, então é igual, e depois o nome dela. Se eu der o M com acento agudo, lembrando,
MED. Se você der o Enter, ele vai completar. Mas isso não é média, isso é mediana, tá? É diferente, são duas funções estatísticas diferentes. Média é média e tem um acento agudo. MED com acento agudo, dou meu Enter, ele completa o meu texto e aí eu só seleciono as células que eu quero fazer a média. Dou meu Enter de novo e aí eu tenho uma média. Ah, Maurício, deu igual. É para dar igual mesmo, rapaz. Se algum der diferente, tem alguma coisa errada aí. Igual ME com acento agudo, Enter, seleciono os meus valores, Enter de novo. Mais uma vez, e a última, igual ME com acento agudo, Enter, seleciono os meus valores e dou meu Enter mais uma vez. Pronto? Checklist feito. Então, vamos para a nossa atividade de hoje, porque dessa vez a gente vai trabalhar só essas funções que nós aprendemos agora. Eu vou mandar para vocês um link e vocês vão fazer uma parte dela. Deixa eu só ver se essa daqui é a que eu quero. Pode, minha joia. Vai lá, vai lá. Pronto. Essa daqui é a nossa proposta de atividade. Ela é bem tranquila de fazer, você vai conseguir fazer pelo Excel, você vai conseguir fazer pelo Google Planilhas, tá? Mas o que eu peço? Eu peço que vocês abram primeiro o arquivo, tá? Para depois conseguir pegar o que tiver para fazer aqui. Se não, pode fazer de cabeça. Eu só vou deixar a orientação aqui. Como é que ela vai ser feita? Vocês vão colocar nomes de pessoas, o nome que você imaginar aqui, qualquer, e as notas também. Tudo isso daqui é gerado de acordo com a sua vontade. Então, você vai praticar digitação obrigatoriamente. E aí, no total, é uma soma, e na média final, é uma média. Pode fazer com Google Planilhas, pode fazer com Excel também. Oi? Os números, todos eles são. Os nomes também, tá? Eu posso até pegar o link dessa planilha aqui para vocês copiarem e terem o texto dela, já com as formatações. Mas como são formatações básicas, eu acho que eu vou deixar só a orientação aqui e vocês constroem, tá bom? Vamos fazer dessa forma mesmo. Porque se eu mandasse o link, você ia ter que logar sua conta Google e tal. Pronto. Desse jeito dá para vocês visualizarem como é que vai ser. O pessoal de casa, como é que isso vai funcionar? Vocês vão abrir uma nova planilha no seu Google Planilhas no seu celular, na versão do smartphonezinho bonitinho, e vocês vão começar a fazer a digitação. Nomes, tá? Aqui são o quê? 10 nomes, eu acho. Depois notas são geradas em cima de números aleatórios. Fiquem à vontade para colocar a nota que você quiser. Inclusive, quiser colocar o nome dos coleguinhas aqui e colocar que nota que você daria para ele no seu coração, não sei. Que nota, me coloque na sua tabela, que nota você me daria? Um 0, um -1, tranquilo. Tranquilo. Só que depois, quando eu olhar essa planilha e ver que tem meu nome com 0, eu vou lembrar da sua nota no final. E aí, o total é uma soma, tá? Não esqueçam, o total é uma soma gerada por função. E aqui eu quero... Só para deixar claro, né? E a última vai ser uma média. Eu sou muito legal, né? Deixa até a pesca. Pronto. Quem terminou, compartilha comigo e aí a gente segue para a próxima atividade, para fazer aquelas operações básicas. Por exemplo, se você quer fazer uma multiplicação, qual é o caractere da multiplicação? É um X, né? Para matemática é um X. O caractere da divisão são os dois pontos com tracejado no meio ou aquela barra bizarra que eu usava para dividir. Achei sempre muito mais prático e mais intuitivo. Nunca usei aquele caractere para nada na minha vida, até porque eu não sei nem usar aquilo. Mas para a computação, esses caracteres já mudam, tá? No caso, se você quiser fazer uma soma, continua sendo aquela cruz de adição, normal. A subtração ainda é um traço de subtração. Tá a dúvida de onde é que ela fica? No seu teclado numérico, que é o teclado que fica mais à direita, onde tem os números, onde tem os sinais, esse caractere é sempre o mais correto, tá? Tá na dúvida onde é que fica no caractere? Vai para esse daí. A multiplicação não é com um X, é com um asterisco sempre, tá? Isso daí para qualquer operador, para qualquer coisa que você vá fazer a multiplicação é um asterisco. A divisão é a barra da direita, essa é a da direita, existe a barra da esquerda também, por favor, não confundam uma com a outra. E a gente tem a porcentagem que vocês tiram diante desse caractere, é bem fácil de fazer também.
e a potenciação, que é um acento circunflexo. Caso você não saiba o que é isso, é um acento circunflexo aqui. Aproveitando essa aula, para dar mais uma deixa para vocês, acompanhem comigo o teclado de vocês em alguns botões. Procurem para mim onde é que está o nosso caractere do percentual, da porcentagem. Ele não está no número 5 no teclado de vocês? Mas quando vocês digitam esse número em si, essa tecla, sai o quê? Sai o caractere ou sai o 5? Porque o caractere do meio desse botão aí é o 5. A gente tem botões no nosso teclado que tem 2 caracteres, sempre o do meio e o de cima. O de cima é o que sai quando você usa o Shift, tá? O Shift no teclado de vocês é uma tecla com uma seta apontada para cima. Então, se você quiser usar um caractere de cima, você usa o Shift e ele. A mesma lógica a gente tem para o botão do circunflexo. O botão do circunflexo é o mesmo botão que tem um acento, que é o til, tá? Quando você digita o til, ele sai automaticamente, ó. Digitei no chat, apertei uma vez, não saiu, apertei 2, ele sai. Mas se eu quero o circunflexo, eu aperto o Shift e depois ele. E aí ele sai, beleza? A gente ainda tem no nosso teclado, é bom que vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui não me lembro de ser passado no módulo de it nem tic, não. A gente ainda tem no teclado teclas que tem 3 caracteres. A gente tem umas que tem 2 e temos umas que tem 3. Como é que a gente bota esse terceiro caractere? Qual Alt? O da direita. O GR é uma nomenclatura boa, mas em todo teclado tem. Aí esse Alt da direita que você aperta e depois vai ele, que aí você consegue colocar os caracteres que são para os botões que tem 3 caracteres, ok? Alt GR é uma ótima nomenclatura, bicho. É que tem teclado que não tem mais, mas tá mais que certo. Se eu colocasse na prova, tava perfeito. Pronto. Dito isso, vamos voltar aqui para nossa lógica, porque como é que a gente faz essas operações com operadores? Se eu quero fazer mais didático possível, se eu quero fazer uma soma, eu coloco o igual e depois uma célula mais a outra. Uma subtração, que é diferente do que a gente estava fazendo até então. Uma célula menos a outra. Se eu quero fazer uma multiplicação, uma célula com um asterisco e depois a outra em si. O Mário? O Mário? Buguei. O que o Mário está fazendo aí? Eu vou já falar com ele, deixa ele no limbo por enquanto. Uma divisão, eu tenho um caractere barra o outro e a potência do mesmo jeito, um caractere elevado ao outro, tá? Aqui temos alguns exemplos de atividades que podem serem feitas, mas eu vou compartilhar essa com vocês. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem digitando isso tudo aqui. Então, como é que vocês vão fazer? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui. Vou fechar esse arquivo, tá? Vou pegar esse link. E exatamente, vou copiar ele e eu vou mandar no chat. Pronto. No chat está o link de uma tabela, mas não é para você editar ela, é para você clicar e conseguir pegar os dados, tá? O importante são os dados, as informações. Mandei o link no chat e agora eu vou fazer o passo a passo. Eu cliquei no link, abriu aqui essa planilha, tá? Até então não preciso colocar nada. Opa! É essa aqui mesmo? Não. Também achei estranhão, ó. Deixa eu fechar aqui. Mandei o link errado. Acontece. Era o de baixo. Se eu não me sabotar em aula, eu não sou eu. Pronto. É nesse link aqui de baixo. Inclusive, calma aí. Vai ficar estranho, então eu vou colocar uma linhazinha para separar e pronto. É esse link aqui, tá? Cliquei nele e aí eu tenho acesso à nossa atividade. E como é que vocês vão fazer? Cheguei nela aqui, só que se eu tentar digitar, ó, eu não estou conseguindo digitar. Por quê? Porque eu não quero que vocês digitem nesse. Vocês vão pegar esse arquivo, pegar essas informações, e aí vocês vão fazer com a conta Google de vocês ou com o Excel de vocês. Se querem fazer pela conta Google, cliquem em arquivo, aí vocês vão fazer download, mas precisa, aliás, fazer download não, fazer uma cópia, mas vocês precisam fazer login, tá? Primeiro. Exatamente. Quiser fazer pelo Google Sheets, esse é o caminho. Se quiser fazer por qualquer outro, pelo Excel, por exemplo, seleciona todas as informações da tabela, Ctrl C, abre lá o teu Excelzão da massa. Espero que ele não me sabote agora, né? Porque, né?
Dei meu Ctrl V e está aqui. Só para eu fazer as operações. Beleza? E aí eu vou deixar lá naquela janelinha que tem disponível como é que faz cada operação para que vocês usem como referência. Tá? Pronto. Se é para fazer uma soma, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem, esse é o caractere. É sim. Agora. Ah, Maurício, mas tem só 10 minutos. Faz o que der durante esses 10 minutos e depois retoma na aula que vem.
O Anderson. Já? Tá, valeu. Aí ali tá o roxo. Por que mudou? Pegadinha. Não.
Pessoal, que quiser continuar